Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um dia do nosso Turbina 2025 e para quem não me conhece, eu sou o Magnus Nitian, criador aqui do canal. Afinal de contas, de repente você chegou hoje, já no dia 6, viu o vídeo aí, se interessou. Então, eu preciso me apresentar. Mas eu falo para você que chegou hoje aqui que é muito importante que você volte lá no dia 1 e assista desde o começo para que você possa entender a sequência. É uma sequência de aulas, de mentoria, para a gente estar turbinando o nosso 2025. Para você que está comigo desde o dia 1, eu pergunto, e aí já fez os exercícios que foram propostos desde o dia 1? Já listou seus objetivos, o porquê dos seus objetivos, já listou as suas metas? Já olhou para tudo isso, já está vigiando melhor a sua mentalidade, já está lidando melhor com a sua mentalidade? Espero que sim. Comenta aqui embaixo depois o que você está achando disso, quão proveitoso está sendo para você esse processo, esse programa, essa mentoria, que é muito importante sempre para a gente poder estar melhorando. Hoje, então, nós vamos falar de um tema muito especial. Então, pessoal, o tema de hoje é mentalidade positiva. Na aula anterior, nós falamos sobre mentalidade, entendemos como a nossa mente ela se manifesta, como devemos estar mais atento à nossa mentalidade, aquilo que se manifesta em nós, e como lidar com isso, ou seja, diversas formas para estarmos lidando com a nossa mente. Sendo a principal delas, o que eu chamei aqui de orar e vigiar, aquela que vamos estar atentos àqueles pensamentos que vêm, pensamentos intrusivos, coisas do tipo, né, para que a gente possa trazer a consciência. Quando a gente traz a consciência, fica muito mais fácil de resolver. Afinal de contas, é complicado e é difícil você conseguir resolver uma coisa que você não sabe que existe. É como dizia um professor meu, você não pode tomar um antídoto para um veneno que você não sabe que tomou. Seria mais ou menos isso. Então hoje nós vamos falar sobre mentalidade positiva, ou seja, como alimentarmos em nós uma mentalidade muito mais positiva, alimentarmos em nós uma boa positividade. Afinal, como eu comentei em outra aula, a expectativa positiva ela é a semente da prosperidade. Então nós precisamos sim trazer à tona uma mentalidade mais positiva, uma energia mais positiva para a nossa vida. Porém, tá, pessoal, é preciso falar para vocês o quanto que nós precisamos tomar cuidado, pois mentalidade positiva ela não é o que hoje está acontecendo muito, que é uma tal de positividade tóxica. Então ela é bem diferente disso. Infelizmente, pessoal, nós hoje em dia temos muitos pseudo-gurus, muitos pseudo-professores, pseudo-coaches. Eu estou falando pseudos, né? Porque existem gurus sérios, existem coaches muito sérios, professores muito sérios, que vão ensinar sobre mentalidade positiva de uma forma séria, que não vai trazer um mau entendimento, onde vai levar para uma positividade tóxica. Só que, como eu falei para vocês, a gente hoje vivencia uma evolução, desenvolvimento, um momento, uma era do entretenimento, onde cada vez mais o que tem é entretenimento, é busca por likes, é onde o que é mostrado na verdade não é a realidade. Então é entretenimento, é fantasia, são coisas do tipo. Então muitas pessoas vão falar sobre aquilo que não sabem de verdade só para ter likes, só para chamar atenção, ou muitas vezes, sim, eu preciso ser sincero com vocês, para ganhar dinheiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu estou trazendo esse programa para trazer para vocês mentalidade positiva, e eu vou explicar com uma boa profundidade sobre isso, para que essa positividade não se torne uma positividade tóxica. Ou seja, que em vez de nos fazer bem, nos faça mal.
Então precisamos sim, pessoal, estudar e compreender isso com uma certa profundidade. Pois não adianta eu virar para vocês, por exemplo, e falar: pessoal, vocês têm que ser positivo, vocês têm que vibrar alto, vocês têm que ficar alegres o tempo todo e ser gratos o tempo todo e etc. Por quê? Porque na verdade isso não existe. Não existe. Ninguém é positivo o tempo todo. Ninguém consegue ficar feliz o tempo todo. E vou falar mais para vocês, tá? Além de você não conseguir ficar o tempo todo, os outros sentimentos, as outras emoções, elas são extremamente importantes. Extremamente importantes. Todos têm a sua função. A questão é que nós não estudamos sobre isso, nós não compreendemos isso, e aí nós achamos que aquilo ali não é bom pra gente. A gente fica fazendo o quê? Com essa positividade tóxica, a gente enfia no nosso porão interno, a gente varre para debaixo do tapete e não lida com aquilo. A gente não permite que aquelas emoções se manifestem, que aquilo que aparece se manifeste. Aí o que acontece? Vai para o subconsciente, vai para o inconsciente. Sub é que ele está escondido, que ele está abaixo, né? Então é abaixo do tapete, por isso que é o porão interno. Entendeu? E aí o que acontece? Se a gente fica jogando um monte de coisa para cá que a gente não sabe lidar, chega uma hora que ocorre o que é chamado de efeito sombra, pessoal. Inclusive, eu vou estar aqui incentivando vocês a assistirem um documentário do Deepak Chopra. Se chama exatamente Efeito Sombra e fala justamente disso, daquilo que a gente joga pro nosso inconsciente, que a gente esconde lá, que a gente não lida, que chega uma hora que estoura, que vem à tona, porque a gente não consegue, é muito esforço manter isso lá escondido sem lidar. Não tem jeito, uma hora precisa vir à tona pra gente olhar. Então essa positividade tóxica, ela acaba fazendo isso, fazendo com que a gente jogue muita coisa pro tapete. Então quando a gente compreende como é que é realmente o processo das coisas e a gente lida de fato com as coisas da melhor forma possível, a gente começa a alimentar uma positividade saudável. Aí é que as coisas fluem. Então vamos lá, pessoal. Bom, eu falei para vocês, se eu não me engano, no primeiro dia, que a vida é feita de ciclos. Podemos desenhar os ciclos assim, ó. Uma outra forma também da gente entender esse movimento seria mais ou menos assim, ó. O que isso aqui significa, pessoal? Que assim, dentro do mistério da evolução, dentro do mistério da vida, dentro de diversos mistérios, né? Por isso que é importante a gente estudar e compreender os mistérios da vida. Afinal de contas, nós falamos muito aqui de bioquineses. E bioquineses, como eu já falei para vocês, pessoal, é o mistério da vida. É lidar e aprender com o mistério da vida. É manipular de acordo com nosso conhecimento, sim, a vida. Isso é muito profundo. Saibam disso. Daí, quando a gente fala disso, a gente está falando de um grande mistério que são os ciclos. O que isso significa? Que ninguém, exatamente ninguém, nada nessa vida, ela tá no topo o tempo todo. Então, tem seus momentos de depressão, ou seja, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ou seja, o que isso significa de uma forma bem prática? Significa que sim, vai ter momentos que a gente vai estar feliz pra caramba, que tudo vai estar uma maravilha, que a vida vai estar uma maravilha. E assim a nossa energia vai estar lá em cima.
Porém, tem momentos sim que ocorre. Porém, tem momentos sim que ocorre essa depressão. Então a gente dá uma caída e aí a gente se sente mais triste naquele dia, mais apático, mais para baixo, mais sem vontade, por exemplo, de sair da cama. Não, mas não é possível, porque eu vejo lá esse pessoal, tipo, eu vou dar exemplos aqui, vou dar nomes. Elaine Orives, Bruno Gimenez, não sei quem lá que eu acompanho, Altão Euler, Parará, Piriri, Pororó. E assim, eles estão sempre lá em cima. Não, pessoal, essas pessoas, elas também, por mais desenvolvidas que elas estejam, elas também vão ter situações, problemas, elas também possuem emoções. Elas, por exemplo, né? Você acha mesmo que a Elaine Orives, o Bruno Gimenez, essa galera toda, ela não sente tristeza se alguma coisa acontece? Sei lá, vamos supor, o cachorrinho da Elaine, que ela tem um amor muito grande, faleceu. Você acha que a Elaine Orives ela não vai sentir luto? Você acha mesmo que ela vai falar, não, de forma nenhuma que isso vai me abalar? Estamos humanos. Uma das características mais humanas é termos sentimentos. Ela vai passar pelo luto, sim, pessoal. Só que qual é a diferença? É que ela não vai ser o luto. Ela vai estar de luto, ela vai vivenciar o luto. Ou seja, aquele luto não deixa a fazer parte da vida dela a ponto de acabar, detonar. Quantas pessoas nós conhecemos ou ouvimos falar, por exemplo, né, que passa por uma perda emocional, um luto de alguma coisa, um término de alguma coisa, porque a morte é um término. E pode ser um término de relacionamento, não precisa ser necessariamente a morte de alguém ou de algum ente querido, como um cachorro, um gato, algo do tipo. Não, pessoal, pode ser um término de relacionamento. Quando o relacionamento termina, a gente passa por luto também. E mas quantas pessoas elas passam por aquele luto e elas não se recuperam, elas ficam anos vivenciando luto ali naquele lugar. Então qual é a diferença? É que sim, essa galera toda que você vê, que muitas vezes você diz, não, essas pessoas não têm problema, elas não passam por essas coisas, elas passam. Só que elas não ficam aqui embaixo. Elas permitem sim aquilo vir se apresentar, porque como eu falei para vocês, se aquilo não se apresenta, a gente joga pro porão interno e aí depois explode, é pior. Mas elas vão fazer um movimento de subir de novo. Através de como? De técnicas, através de autopercepção, né? Então é aquela conversa que você tem com você mesmo e tudo mais. Uma forma da gente entender isso, gente, esse filme é maravilhoso para vocês, que se chama Divertidamente. Se você ainda não assistiu esse filme Divertidamente, é da Disney, Pixar, se eu não me engano, mas é da Disney. Eu sugiro que você assista o primeiro. Principalmente, eu vou dar um pequeno spoiler aqui, tá? Dentro do primeiro, é muito interessante porque traz muito essa percepção da positividade tóxica. Porque a gente tem as emoções lá da Riley, né? Que é a principal, e aí tem a alegria e tem a tristeza. São duas emoções que são as principais ali naquele momento. Nós temos também a raiva, o medo, o nojo e tal. E aí naquele momento que a Riley ela tá passando por uma transição até, né? Ela tá indo de criança para pré-adolescente, onde as emoções começam a aflorar e tudo mais. Ela tá aprendendo a lidar melhor. A alegria ela quer tomar conta. Assiste o filme se você não assistiu. Se você já assistiu, você vai entender o que eu estou falando. A alegria ela quer tomar conta o tempo inteiro. Ela não podemos sentir tristeza e fica tentando tirar a tristeza de jogo. Não, tristeza, sai, você só está atrapalhando. A Riley não precisa de você e etc.
Quando isso acontece, o mundo interno da Riley começa a desmoronar. É isso que acontece quando a gente tem uma positividade tóxica muito grande. O nosso mundo interno começa a desmoronar e, na verdade, quando a gente fica tentando ficar só felizinho lá, alegre, uhul e tudo mais, no fundo a gente acaba cultivando uma depressão muito grande. Falta de informação, de conhecimento, informação errada causa muito mais dano do que a gente imagina. E aí no próprio filme, lá no final, há o entendimento da própria, no caso ali, né, da própria alegria, felicidade, enfim, da importância da tristeza. E que através da tristeza puxou um gancho para muitos momentos felizes, muitos momentos maravilhosos na vida da Riley, e é assim a nossa vida. Eu vou trazer uma metáfora para vocês do ciclo da vida. Olha só, vamos botar que a felicidade, a alegria, porque se a gente parar para pensar, o sol, ele representa justamente essa energia da alegria, da felicidade, da luz, do brilho e etc, né? É uma energia muito poderosa nesse sentido. Para vocês verem o quão poderoso é, nós brasileiros que estamos aqui num país que tem muito sol, muito calor, nós costumamos ser um povo muito mais alegre, muito mais divertido, muito mais para cima do que, por exemplo, povos europeus, onde lá se tem muito inverno, invernos muito rígidos. Lá, quanto mais inverno tem, ou seja, quanto menos sol, mais fechado eles são, mais sérios eles são. Então a gente consegue entender, olha só, como a gente entendendo os mistérios da vida, a gente observando a vida, a gente vai entendendo muita coisa. Então a gente percebe que assim, o sol ele representa a alegria, muito fortemente. Só que para o ciclo da vida funcionar, vamos colocar aqui uma plantinha, né? Para que essa plantinha ela cresça e tome uma grande proporção, ela precisa da água, da chuva, de sombra também. Então, se ela só tem sol, ou seja, se ela só tem alegria, ela não vai crescer. Ela precisa também da chuva. Então seria mais ou menos isso. Nós também precisamos das nossas outras emoções. Nós precisamos da chuva. Nós precisamos da raiva. Nós precisamos de tudo. O que a gente precisa, claro, acima de tudo, é aprender a lidar com as nossas emoções. Porque nós não aprendemos. Lembra que eu falei para vocês que eu estou aprendendo muito com a minha sobrinha? Ela é uma mestra, porque as crianças são mestres, professores que a gente nem imagina, só que a gente não se permite aprender com eles. Rapaz do céu, veja bem, quando a gente pega uma criança, o que acontece? É muito falado sobre birra. Porque a criança está fazendo birra, quem faz birra é criança mimada. Mentira, pessoal. O que acontece? Quando a gente é criança, a gente começa a sentir essas emoções, só que a gente não sabe o que está acontecendo. A gente não sabe que a gente está sentindo tristeza, a gente não sabe que a gente está sentindo raiva, e aí a gente não sabe lidar com essas emoções. Daí o que a gente faz? A gente expressa de alguma forma que a gente consiga, seja chorando, seja esperneando, seja tacando alguma coisa longe, por exemplo. Só que o adulto que também não aprendeu a lidar com as suas emoções, porque ele também fez birra lá atrás e foi tratado da mesma forma, foi tolhido. Então, como o pessoal não entende que a criança ela está fazendo birra porque ela está tendo emoções e sensações e sentimentos que ela não compreende, ela é tolhida, ela apanha, ela coisa. E aí o que uma criança dessa ela entende? Que se ela demonstrar as emoções dela, é perigoso. Se ela sentir as emoções que ela está sentindo,
é ruim, é perigoso, ela vai ser punido. Lembra que eu falei lá da punição? E quando a gente é punido, a gente tem medo de ser punido, a gente não quer mais ser punido, logo a gente não permite que aquilo aconteça. Faz sentido isso tudo que eu estou falando para vocês? Então, aí o que acontece? Ainda mais com esses ensinamentos de positividade tóxica, aí a gente não permite as nossas emoções fluírem, a raiva vir e trazer a mensagem. Eu vou desenhar uma cartinha aqui, ó. A mensagem que ela veio trazer. A gente não permite que isso aconteça. E ela vem trazer uma mensagem, porque olha só, quando a gente está triste, é alguma tristeza de alguma coisa que aconteceu que não foi legal pra gente. E aí, pessoal, vamos compreender melhor tudo isso. Então, pessoal, isso aqui, para quem não conhece, eu espero que vocês conheçam, é a Rosa dos Ventos. Tá mais ou menos desenhada assim. Mas o que ocorre? Não sei se todo mundo aqui já viu uma bússola, mas uma bússola, ela é um instrumento que vai nos apontar a direção. Ela nos aponta a direção para onde nós estamos indo, ou a direção que nós queremos saber. Entre essas direções, as principais é norte, sul, leste e oeste, tá? Dentro da Rosa dos Ventos. Então, o que nós precisamos entender sobre as nossas emoções? Veja bem, nós temos pensamentos que geram emoções, que geram ações. E olha só, isso aqui também é vice-versa. Ações podem gerar emoções que geram pensamentos. Então, às vezes, as nossas emoções estão gerando pensamentos. Então, isso é um ciclo. Vocês compreendem que é um ciclo? Só que se a gente entende como é que funciona, nós conseguimos fazer o quê? Entender a nossa bússola interna, que está apontando as direções. Como assim? Sabe quando você sente qualquer emoção? Elas vão indicar basicamente a qualidade dos seus pensamentos. Logo, ela vai indicar a qualidade das suas ações. Por isso que a gente fala de estar mais consciente. Estar mais consciente é ter mais consciência do nosso todo. É ter mais consciência de nós mesmos, quem nós somos, o que está acontecendo com a gente, porque nós não aprendemos isso. Pelo contrário, nós fomos tolhidos. E uma das formas que a gente foi tolhido, por exemplo, foi em coisa boba. Não ouvir o nosso interior é coisa boba. Sabe quando você é criança, você está morrendo de calor? Tá calor pra caramba, principalmente porque você tá correndo para um lado pro outro igual um doido, porque você tem energia pra caramba pra gastar. E aí, sua mãe vem e dentro da cabeça dela, porque ela tá lá parada, sentada, conversando com as amiguinhas, tá frio. E aí ela vem e quer enfiar um casaco em você, você fala: mãe, tá calor. Não, tá frio. Eu sei o que eu estou fazendo. E aí isso vai se repetindo em diversas situações. Aí no final das contas você para de ouvir o seu interno, você precisa de vozes externas. Porque você para de ouvir, você não confia mais na sua bússola interna. Afinal de contas, eu estava sentindo calor, mas minha mãe disse que estava frio e ela é uma autoridade para mim, logo eu acredito nela. Eu acredito mais nela do que em mim. E aí a gente vai evoluindo de uma forma onde a gente precisa de quê? Mentores externos, autoridades externas. A gente não acredita na gente. Eu aprendi a acreditar na minha mãe, no meu pai, não em mim. Logo, eu preciso de autoridades externas para poder tomar decisões, para poder fazer as coisas que eu preciso fazer. Eu paro de ouvir o meu interno. Quando eu começo a entender que os meus pensamentos vão gerar emoções, que vão gerar ações, ou minhas emoções geram pensamentos, que geram ações também, minhas ações também são capazes de modificar as minhas emoções, isso já faz uma grande diferença na minha vida, porque eu consigo ficar mais alerta e perceber o que as nossas emoções, por exemplo, estão trazendo. Daí eu não preciso enfiar para debaixo do tapete. Então, um exemplo, cara, veio a raiva. Ela não é positiva e nem negativa. Ela é uma emoção que está trazendo o quê? Uma informação.
A raiva ela pode ser usada de uma forma muito positiva. Por exemplo, eu não sei se eu falei aqui nos dias, né, no nosso Turbina 2025, mas eu falei em algum lugar, eu voltei a lutar Muay Thai. Para eu lutar uma luta, eu preciso de raiva. Não dá para eu lutar um Muay Thai, um judô, um jiu-jitsu, um boxe, seja o que for, com amor, gente, com alegria. Só se eu estiver brincando ali. Entendeu? Eu preciso da raiva. Só que é uma diferença muito grande onde eu utilizo essa raiva de uma forma positiva e de uma forma negativa. A gente não aprendeu a usar a raiva de forma positiva. A gente aprendeu o quê? A enfiar a raiva debaixo do tapete. Porque sempre falaram pra gente que sentir raiva era algo ruim. Compreende? A tristeza, como eu falei pra vocês, quantas vezes a gente chorava e não chora, para de chorar, não sei o que, não sei o que lá. Um exemplo pra vocês maravilhoso. A minha irmã, ela chora muito, é da característica dela. Tanto do signo quanto de diversas outras características, ela tem um fluxo de água muito grande e a forma que ela mais se expressa é através do choro. Por quê? Porque ela tem muita água na composição dela. Então, eu não vou entrar aqui muito em temperamentos, nos elementos que as pessoas têm. Cada pessoa ela tem um elemento predominante ou mais de um. E isso se expressa muito através dos elementos. Minha irmã tem muita água, então ela chora. Eu tenho muita terra. A energia telúrica ela é da ira, raiva. Por isso que para mim é muito importante lutar. Porque eu consigo colocar essa raiva para fora de uma forma muito positiva. Quando minha irmã era criança, minha mãe, ela sempre falava que a minha irmã era uma manteiga derretida. Hoje, minha irmã, mais velha do que eu, não vou falar idades. Vocês vão ficar aí no conceito de vocês da idade que vocês acham que eu tenho. Mas hoje a minha irmã, ela chora, mas ela chora muitas vezes com uma certa retenção, porque ela fala assim, eu não quero ser a manteiga derretida que a minha mãe falava que eu era. Quando na verdade eu falo pra ela assim, maninha, você precisa chorar. Chora, bota pra fora, bota essa água pra fluir, pelo amor de Deus, esquece a imbecilidade que a nossa mãe falou, porque era uma imbecilidade, era uma burrice, era uma ignorância. Então qual é o ponto? Nós precisamos sentir as nossas emoções e saber processar, saber lidar. Quem traz muito isso são os Abraham Hicks, que tá naquele livro que eu trouxe, eu acho, para vocês aqui, que é o Peça e Será Atendido. Se eu não trouxe aqui, eu vou escrever aqui, depois vocês procuram. Eles nos falam justamente que as nossas emoções são bússolas dos nossos pensamentos. Então, se nós estamos tendo pensamentos muito ruins, muito negativos, muito para baixo, as nossas emoções, elas vão estar indo para baixo. Então, quando eu começo a sentir muita tristeza, é porque eu estou olhando para alguma coisa e tendo reações e pensamentos tristes. Logo, as minhas ações vão responder a isso. Por quê? Porque é fisiológico. Ou seja, se eu tenho emoções tristes, se eu tenho pensamentos tristes e as minhas emoções tristes elas aparecem, o meu corpo ele denuncia na hora, porque eu começo a ficar para baixo, meus ombros caem, meu corpo curva para frente, eu olho para baixo, eu olho para o chão. Uma pessoa feliz, ela não faz isso. Uma pessoa feliz, ela tá com o peito aberto para a vida, não é verdade? Agora, qual é a grande sacada aqui? Uma das maiores sacadas, além da gente estar alerta, atento, né, consciente do que está acontecendo dentro da gente, a grande sacada é, poxa, se pensamentos vão me trazer emoções que são a minha bússola, e essas emoções vão me levar a ações, logo, o contrário também funciona. Peraí, tô entendendo aqui uma coisa muito sensacional. As minhas ações vão alterar as minhas emoções, que vão alterar os meus pensamentos. Bingo, 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 bingo. Fizemos aqui o que? Um grande bingo. Uau, que maravilha! Exatamente isso.
Como eu falei para vocês, uma pessoa feliz, ela não fica curvada para baixo, ela tá de peito aberto. Meu Deus, endireita essa coluna, abre o peito. Isso, inclusive, a gente vê muito no yoga. Falo para vocês, eu pratico yoga. O yoga, ele libera muita coisa da gente, muita coisa negativa que tá acumulada no nosso corpo. A gente tem diversas posições, na verdade, né? Diversos asanas, que você abre o peito. Para quê? Para isso, ó. Abre o peito para a vida. Abre o peito para tudo. Aí enfrenta a vida de peito aberto, ou seja, com alegria. Entendeu? É isso. Então eu tô aqui curvado, meu corpo tá curvado. Eu percebi. Vamos lá, abre o peito. Abre o peito. Ó, faz isso agora. Percebe a diferença. Estica o ombro, bota assim, traz ele pra cima. Mas principalmente abre o peito, olha pra cima, olha reto. Levanta a cabeça, é muito aquilo, levanta a cabeça, minha filha, enfrenta a vida que você é a diva. É isso, pessoal. Então eu começo a mudar os meus pensamentos também através das minhas ações, da minha fisiologia, da forma como o meu corpo está se apresentando. Então você está percebendo aqui que eu não estou falando para vocês não sentirem tristeza, não sentirem raiva e nem nada do tipo, mas perceber aquele sentimento. Opa, eu estou triste. O que esse sentimento está me trazendo? Deixa eu olhar. Quais são os meus pensamentos que estão predominantes aqui? Ele vai trazer pensamentos em relação a alguma coisa. Tá, entendi. Vou mudar isso, porque eu não posso ficar naquilo. E aí um outro ponto também para vocês. Tem uma diferença também entre estar e ser. O que é isso? Eu sou uma coisa, é minha essência, já está no meu sangue. É essência, ser. E estar é estado, é mutável. Então nós somos, por exemplo, eu sou grato, é uma essência minha, eu ser grato, eu sentir gratidão com todas as células do meu corpo, independente de se eu estou triste, se eu estou com raiva, se eu estou com seja lá o que for. Mas eu sou grato. Você consegue entender um pouco essa diferença de estar triste e ser grato, por exemplo? E, por exemplo, estar grato e ser triste. O ser a gente muda. Com certeza a gente muda. Eu sei que você está olhando assim, falando como assim? Não, nós mudamos o nosso ser, mas ele não muda com tanta facilidade quanto o estar. Então a gente precisa entender essa diferença, porque a gente não é triste. Muitas vezes a gente está triste. Mas a gente se confunde tanto e se deixa tanto levar. Se você se deixa levar pela tristeza, você acaba sendo triste, sendo depressivo, sendo coisa. E qual é esse olhar? É onde muitas vezes a gente vai começar a olhar e falar o seguinte. Você vai passar a partir de hoje a falar que eu sou somente coisas positivas sobre você. Então você não vai falar assim, nossa, sabe aqueles comentários que a gente faz, que acaba acontecendo sem querer, acontece uma situação, você, nossa, como eu sou burra. Olha a declaração que você está fazendo, criatura. Não pode. Você pode falar o quê? Nossa, eu fiz uma burrice. Você fez. Você não é aquilo, entende? Nossa, que cagada. Algo assim. Começa a estar presente nas coisas que você fala também. Afinal de contas, nossos pensamentos que se expressam através da fala estão modificando nossas emoções, pessoal. E são as nossas emoções que criam. É esse conjunto das emoções com os pensamentos. O pensamento direciona, a emoção dá carga. Então eu passo a falar cada vez mais coisas que eu sou, que eu quero ser, que eu desejo ser. E tudo aquilo que eu não quero ser, eu falo eu estou, eu fiz ou algo do tipo, mas não que eu sou. Eu não sou burro, eu sou muito inteligente. Tem algumas coisas, tem alguns momentos que eu acabo estando mais burro. Todo mundo, ninguém sabe tudo, né?
Mas isso não invalida a minha inteligência. Quão inteligente eu sou. O quão feliz eu sou, o quão grato eu sou. Ah, eu estou triste. Sim, eu tenho momentos de tristeza, mas isso não invalida minha gratidão. A mesma forma como assim, cara, porque a reclamação é clamar novamente. Pessoal, tem momentos que a gente precisa reclamar. Tem momentos que a gente precisa ir atrás dos nossos direitos, que a gente precisa sim. Só que há uma diferença muito grande entre eu ter reclamações, fazer reclamações e ser reclamão, ser ingrato. Tem muita diferença. Por isso a importância do orar e vigiar, pessoal. É o que vai estar deixando a gente consciente cada vez mais das nossas ações, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E aí a gente consegue fazer mudanças conscientes. Essas mudanças são extremamente importantes para que eu possa ser cada vez mais aquilo que eu realmente desejo. Ai, nossa, fala mesmo, vai lá, fala. Acontece uma situação, nossa, como eu sou pobre. E assim, não é só quando a gente declara, eu sou. É assim, é através de pequenas declarações que a gente faz, através de frases que a gente fala, de posts que a gente compartilha. Nossa, muito eu. Minha irmã, ela tem uma mania, ela parou com isso, de tanto que eu falei, porra, para com este troço, que eu não gosto disso. Ela tinha uma mania de mandar pra mim uns memezinhos, uns negocinhos assim. Ai, nossa, como sobra mês no final do dinheiro. Ai, esse mês não tem jeito, eu vou ter que vender meu irmão. Isso são declarações que a gente nem percebe que a gente faz. É como se eu virasse e falasse, olha, tá vendo? Como eu sou pobre, eu tenho que vender meu irmão porque eu não tenho dinheiro. Eu falo, pelo amor de Deus, pessoal, vamos fazer declaração de riqueza. Fala assim, gente, compartilha, começa a criar uns posts assim diferentes, vamos fazer uma vibe aqui de criar uns posts diferentes? Pessoal, não tem jeito, esse mês eu vou ter que dividir o dinheiro com meu irmão, eu vou ter que dar dinheiro pro meu irmão, que sobrou tanto. Olha a declaração, que diferença, né? Pessoal, não tem jeito não. Putz, tá cada vez mais frequente isso. Tá sobrando muito dinheiro no final do mês. Ó, na Machivaia. Ó, brilha a prosperidade. Caraca, Ixalá, muito ouro. Pomba! Olha a diferença. Então a gente tem que tomar cuidado também nas pequenas declarações que a gente faz no nosso dia a dia. Isso é mentalidade positiva, porque a mentalidade não é só o pensamento, a mentalidade é o conjunto. Já mostrei aqui para vocês, a nossa mentalidade é o conjunto do nosso pensamento com os nossos sentimentos / emoções, junto com o que? A nossa fisiologia. Essa é a nossa mentalidade. Então a minha fisiologia, ela tá positiva. Moleque, entendeu? É isso. Então essa é a grande diferença do ser e estar. E o que eu vou propor para vocês hoje? Olha, gente, eu fui me inspirando tanto nessa aula que eu falei, cara, muita coisa que eu ia falar hoje eu não consegui falar. Então eu vou falar em outra aula. Mas qual é a minha proposta então para essa aula aqui, os exercícios, que isso com certeza vai mudar o seu 2025. O exercício proposto de hoje para o resto da sua vida. Por quê? Não adianta, naquele dia eu fui grato. Já viu isso, pessoal? Não, porque a gratidão é importante. Não, mas eu sou grato. Não, você lembra de agradecer de vez em quando. Você naquele dia foi grata e acha que o universo tem que trazer tudo que você quer, tudo que você deseja, porque um dia você foi grato. A gratidão, pessoal, é um estado de ser. Só que a gente não está acostumado com esse estado de ser. É o estado da graça. Olha só, graça, gratidão. É o estado de graça. A tudo dai graça. É isso aí. Então, como a gente não está acostumado com sermos a graça, é o estado de graça, o estado da alma, nós precisamos treinar. Eu sei, eu entendo você, mas há coisas que a gente precisa treinar, fazer o nosso esforço. Eu sei, eu já conversei tanto com os meus guias, eu falei, gente, me cura, eu quero ser mais grato e tudo mais. Aí veio a minha guia espiritual e falou assim, meu queridos, olha só, nem tudo a gente consegue fazer, tem coisa que você tem que fazer por você mesmo. Então não tem jeito, porque há coisas, como eu falei, que a gente veio se forjar. Então provavelmente eu vim
forjar a gratidão dentro de mim de uma forma muito grandiosa, e aí eu preciso fazer esse movimento. Faz parte. Então nós precisamos potencializar a gratidão, onde, de preferência, né, a todo momento que nós lembrarmos, nós vamos buscar coisas que nós somos gratos e olhar para tudo que a gente tem e agradecer, olhar tudo o que a gente está fazendo e buscar algo para agradecer em tudo que você fizer. Então esse é o exercício a partir de hoje. Em tudo que você fizer, em todo lugar que você estiver, em tudo que você assistir, todas as pessoas que você falar, tudo que você receber, você vai buscar algo pelo qual agradecer. Como assim? Bom, eu tô lavando a louça. Eu entendo vocês, lavar a louça é um saco. Ela é chato pra caramba. E é um negócio assim infinito, porque você acaba de lavar a louça, brota mais louça na pia. Mas eu posso ali estar no momento de lavar a louça, olhar e falar, tá, pelo que eu sou grato? Eu não sei não, peraí, eu sou grato porque eu tenho prato para comer. E eu sou grato porque eu tive comida para comer. Se eu não tivesse comida, não tinha louça. Sou grato porque eu tenho, poxa vida, né, água potável para lavar essa louça. Tem gente que nem isso tem. O que mais que eu sou grato aqui nessa louça, gente? Eu sou grato que eu tenho dinheiro para comprar detergente bom. Tem gente que não consegue comprar detergente bom, né? Sei lá, enfim. E aí você vai olhando. O que mais que eu posso olhar? Porque a gente às vezes, a gente é acostumado, pessoal, a olhar para as coisas que estão ruins. A gente precisa o quê? Criar uma nova neurologia e passar a olhar para as coisas boas. Então a gente vai olhar para toda a situação. Mas a situação é ruim, é chata, é coisa... Não importa, busca alguma coisa que você agradece. Pelo amor de Deus, pelo menos uma. Foca naquilo. Para tirar o foco do seu pensamento daquela coisa negativa. O exercício proposto na nossa aula do dia 6 da mentalidade positiva é potencializar a gratidão. Então, o que é isso? Em tudo que fizer, busque algo para agradecer. Porque quando a gente agradece, meus queridos irmãos, a graça desce. A graça desce. E a gente quer que a graça desça para a nossa vida, entre em cada célula do nosso corpo, que nós sejamos a graça e não estejamos gratos. Vamos que vamos, pessoal. Gratidão por vocês estarem aqui. Comentem aqui embaixo, por gentileza, o que vocês estão achando dessas aulas. Se você curtiu, se deu para entender. Esses temas são muito profundos, são top demais. Eu gosto pra caramba. E assim, nossa, tenho certeza que vai ajudar vocês pra caramba. Se você curtiu, tá curtindo esse programa, compartilha com outras pessoas. Coisas boas merecem ser compartilhadas. Se você não tá inscrito no meu canal ainda, peço que você se inscreva. Isso nos ajuda muito. E é uma forma de você agradecer aí tudo que você recebeu. Beleza? Vamos que vamos, pessoal. A gente se encontra aí nas próximas aulas. Tenho certeza que antes de terminar o ano eu volto aqui com mais algumas recomendações para nós turbinarmos nosso 2025. Grande abraço!